Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Vida Poliglota. Eu sou o Guilherme Silveira, o Gui, e seu anfitrião por aqui. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma das minhas histórias preferidas. Hoje eu vou falar com vocês um pouco mais sobre como eu aprendi italiano. E mais do que falar sobre livros e gramática, esse é um episódio, eu diria, mais reflexivo. É um episódio sobre mudanças, novos caminhos, descobertas e, sobretudo, paixão e curiosidade. Eu vou falar sobre como uma língua pode despertar algo dentro da gente. Sabe aquele momento em que você se depara com novas possibilidades e que você descobre que você é capaz de fazer coisas que você não imaginava? Então, para mim, isso que o italiano representa. E eu vou contar um pouco mais sobre isso para vocês. E para começar essa história, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Vamos voltar para o século passado, o milênio passado. Por volta de 1995, 1996, eu tinha 7, 8 anos. E nessa época eu tive o meu primeiro contato com a língua italiana. E diferentemente de muitas pessoas aqui no Brasil que têm o contato através da família, né, por terem ascendência italiana, o meu contato com a língua italiana foi através da música. Quem acompanha esse podcast desde o início sabe que no primeiro episódio eu comentei o quanto que a minha família me influenciou, meus pais me influenciaram através da música. E assim como o inglês, o italiano aconteceu dessa forma. Mas aconteceu de uma forma interessante, porque não foi exatamente com um artista italiano, foi com o álbum do Renato Russo chamado Equilíbrio Distante. E é um álbum que eu tenho um carinho grande até hoje, de vez em quando eu escuto. É um álbum com canções só em italiano. E eu me lembro muito bem de passar longas horas na estrada ouvindo o álbum. E para mim, eu sabia que aquilo era um português estranho, mas eu gostava da sonoridade. Tanto que eu costumo contar que eu conheci o Renato Russo e a Legião Urbana através desse trabalho dele em língua italiana. Porque eu, no primeiro momento, achava que ele fosse italiano. Enfim, mas essa é uma outra história. Bom, então esse foi o meu primeiro contato com a língua italiana. E eu acredito que ali tenha despertado em mim uma certa curiosidade, porque eu me lembro de ler o encarte do CD, ler as letras das músicas e achar bonito a forma escrita, né, a ortografia do italiano. Eu achava isso muito interessante. E lembro que minha mãe falou algumas coisas sobre a Itália, mas o tempo passou e eu acabei não indo mais a fundo, não pesquisando muitas coisas mais sobre o italiano. Mas, de alguma forma, no meu inconsciente, aquele momento, aquele período da minha infância ficou muito marcado, porque eu lembro, assim, com muito carinho das viagens de família. Então, é como se o italiano tivesse uma ligação com essa lembrança. Então, eu acabei criando uma ligação, diria, afetiva com o italiano. Avançando um pouco no tempo, indo até 2014, eu tinha 25 anos e eu tive a oportunidade de morar na Irlanda. E na Irlanda eu tive contato com alguns italianos que lá viviam em Dublin. Em Dublin até hoje é uma cidade que tem uma comunidade internacional muito forte. E eu me lembro bem do momento em que eu passei a ter mais curiosidade sobre a língua italiana, em querer aprender de fato, pois uma vez eu estava sentado à mesa com outros colegas, éramos 2 brasileiros, um francês e um italiano, e todos ali estavam tentando se comunicar em inglês, mas o italiano às vezes me perguntava algumas coisas sobre palavras, queria tirar algumas dúvidas do inglês, e ele me perguntava em italiano e eu entendia.
Isso, de certa forma, me fez ficar muito mais curioso, porque eu comecei a pensar: como que eu entendo esse idioma sem ao menos ter estudado? E aí eu lembrei muito da época da minha infância, das músicas e tal, e eu senti vontade de estudar, de aprender, porque na época o meu inglês ainda não era tão bom, mas eu queria aprender o italiano porque eu via que eu entendia. E, e naquela época eu estudava em uma escola chamada ECM, no centro de Dublin. E ao lado da escola há uma biblioteca, e nessa biblioteca municipal, na época era possível fazer cursos de idioma, mas à distância. Então, eu lembro que você, ao fazer o cadastro na biblioteca, você ganhava um acesso a esses cursos. E eu decidi então fazer o curso de italiano. E comecei a estudar por conta própria. E toda vez que eu encontrava um italiano, desde então eu falava alguma coisa ou outra, eu tentava surpreendê-los de alguma forma e comecei a gostar mais desse processo, né? Essa coisa de você entender o idioma, conseguir comunicar uma ideia e tudo mais. E naquele mesmo ano eu tive a oportunidade de visitar uma grande amiga, a Tati, que até hoje vive em Milão. E ela é extremamente importante nesse processo também, porque ao visitá-la, ela me incentivou ainda mais a aprender a língua italiana. Ela me presenteou com esses livros de guia de conversação e eu devo isso muito a ela também, porque ela me permitiu visitar a Itália, me fez ter um contato mais profundo com a língua italiana. Foi a porta de entrada também para a minha vivência na Itália. Então, eu sou muito grato a ela. E, bom, a Tati me deu essa oportunidade. Eu fui para a Itália, passei alguns dias e pude colocar em prática o pouco que eu tinha aprendido até aquele momento. E para mim foi uma surpresa muito legal, porque eu consegui me comunicar, consegui entender um pouco o que as pessoas estavam dizendo. É claro que com uma certa dificuldade, mas eu conseguia me virar. E isso foi criando em mim uma certa confiança de que eu podia sim aprender o idioma por conta própria e que era legal e que isso era algo que poderia fazer diferença na minha vida a longo prazo. E quando eu comecei a estudar, eu não tinha muito plano, né? Eu tinha esse curso que eu seguia, mas era um curso bem básico. Então eu tentei diversas coisas. Eu lembro de ter feito Duolingo, que na época ainda era mais simples do que é hoje. Hoje é um curso muito mais trabalhado, bem mais estruturado. Na época era bem limitado. E eu lembro que eu fui explorando o que era possível do meu jeito. Então eu ouvia música, repetia frases. Eu não tinha um hábito na época de ouvir muitos podcasts, mas eu tentava. Tinha alguns audiocursos, como o audiocurso do Michel Thomas, que eu super recomendo para quem gosta dessa abordagem de audiocurso. E no começo eu sentia que eu ia aprender muito rápido, porque a gente pensa, né? O italiano é muito parecido com o português, então vai ser fácil. Mas quando a gente começa a dar os primeiros passos, a gente percebe que tem algumas diferenças, que a forma de construir algumas ideias, de expressar algumas ideias em italiano pode soar um pouco mais formal do que no português. Tem questões de hierarquia, é um tratamento mais formal, mais cortês. E para nós brasileiros isso num primeiro momento é difícil, porque nós tendemos a ser muito informais no nosso tratamento no dia a dia. Então isso para mim foi um obstáculo no início. Bom, essa viagem para a Itália foi no final de 2014 e foi bem no final do meu período na Europa, do meu intercâmbio. Eu retornei ao Brasil em 2015, em janeiro. E pouco tempo depois de ter retornado, eu consegui um emprego como recepcionista num hotel aqui na cidade. E o fato de saber italiano me ajudou a conseguir esse emprego, porque era uma vaga para recepcionista bilíngue. E o que eu imaginava que não seria possível, foi possível, pois apesar de morar no interior,
Eu consegui usar o italiano durante o período que eu trabalhei lá, porque alguns italianos se hospedavam no hotel e ficavam por um bom tempo, eram mensalistas. E o fato de saber um pouco de italiano acabou me ajudando na comunicação com eles. Então tem algumas histórias assim legais que eu guardo com muito carinho daquele período, pois eu não sabia muita coisa, eu tentava falar, falava muita coisa errada. E uma vez tinha um grupo de italianos lá e um deles contou pro resto do grupo que havia um recepcionista no hotel que falava italiano. Eu não sei exatamente o que ele falou, mas provavelmente ele deve ter feito uma propaganda muito boa sobre mim, porque a partir desse dia os outros italianos passaram a me procurar, eles me conheciam pelo nome. E um dia um deles chegou, eu me lembro dele, um cara assim bem alto e tal, muito sério. E ele apareceu na recepção e perguntou quem era o Guilherme, onde estava o Guilherme, que ele queria conversar com o Guilherme. E aí meus colegas me chamaram e eu fui falar com ele e eu simplesmente congelei, não consegui falar nada além de tchau, como está, e, enfim. Eu acho que ele ficou bem frustrado com isso. Mas é aquela situação, né? A gente fica muito nervoso para falar e acaba congelando nessa hora, né? E, bom, em 2015 eu tive essa oportunidade no trabalho e em 2016 meu nível de italiano já estava um pouco mais avançado e surgiu uma oportunidade aqui na cidade para ensinar italiano para principianti, né, que seriam para iniciantes. E eu topei esse desafio, fiz a entrevista, passei e aí tive a minha primeira experiência como professor. E quando a gente está nesse lugar, né, tem essa responsabilidade de passar determinado assunto para uma outra pessoa, isso nos força a estudar muito mais. E então eu diria que a partir desse momento eu consegui realmente mergulhar na língua italiana e fui me aperfeiçoando. E desde então dou aulas, traduzi artigos, né, uma tradução mais técnica, já traduzi um livro também, que se vocês, para quem se interessar, eu vou disponibilizar o link desse livro na descrição desse episódio. E o italiano faz parte da minha vida, é um idioma assim que eu me sinto muito à vontade quando eu falo. É uma cultura pela qual eu tenho um carinho muito grande, pois eu tenho grandes amigos lá e tenho muito respeito pela língua italiana, pela cultura italiana. Sou muito grato, pois através da língua italiana eu consegui novas oportunidades de trabalho e também a crescer como pessoa, pois ao aprender italiano eu vi que era possível sim aprender o idioma por conta própria e me dava gosto, eu ficava empolgado cada vez que eu entendia alguma coisa, que eu ensinava alguma coisa. Algumas pessoas me perguntam, Gui, quanto tempo a gente leva para aprender o italiano? Eu diria que isso depende muito do seu tempo disponível no momento, né? Seu momento de vida. Mas, no geral, aprender italiano é um caminho mais rápido do que o inglês para quem está partindo do zero. Pela semelhança, né? O italiano é uma língua irmã do nosso português, então a gente, num primeiro momento, sem estudar muito, a gente consegue entender muitas coisas, principalmente o vocabulário. Mas o italiano tem também suas dificuldades, como eu falei anteriormente, a gramática pode ser complicada, as conjugações verbais, as preposições, os diversos tipos de preposições que a língua italiana tem. Então, tem sim os seus desafios, mas eu tenho para mim que é um caminho mais rápido. Mas eu não consigo estabelecer ao certo um tempo, porque eu já vi alunos atingirem níveis muito bons de italiano para poder viajar em um espaço de 8 meses a 1 ano, como também já vi alunos que precisam de um pouco mais de tempo. Mas eu gostaria de frisar que isso é irrelevante. Se preocupar com o tempo, uma jornada linguística, é uma coisa que a gente não deve pensar muito, porque o aprendizado ele é contínuo. Então, por mais que eu trabalhe com italiano, por mais que
eu tenha um bom conhecimento da língua italiana, eu vou estar sempre nesse lugar de aprendiz. Então, o que eu posso dizer é que não se preocupem com o tempo, aproveitem a jornada, porque a língua italiana nos dá acesso a uma história muito rica e é viciante. Você começa a estudar, você sente mais vontade de aprender e por aí vai. Uma outra história que eu queria compartilhar com vocês hoje, que eu vivi através do italiano e que foi muito marcante para mim. No início desse episódio eu falei que meu primeiro contato com a língua italiana foi através da música do Renato Russo, no álbum Equilíbrio Distante. E eu me lembro uma vez, uma noite em Dublin, eu saí com alguns amigos e aí na volta eu voltei junto com um grupo de italianos e a gente voltou cantando pelas ruas de Dublin La Solitudine, que é uma música originalmente gravada pela Laura Pausini e foi regravada pelo Renato Russo. Então foi bem significativo aquilo para mim, porque me fez pensar na minha infância e naquele dia eu pensei, cara, eu preciso aprender o italiano. Isso já estava na minha vida há muito tempo e agora é o momento. É como se fosse aquela virada de chave, sabe? Uma coisa que pode parecer boba, mas para mim foi muito grande e eu me lembro com muito carinho daquela noite, porque foi a noite que eu cantei La Solitudine. Bom, pessoal, estamos chegando ao final de mais um episódio do podcast Vida Poliglota. Dessa vez o episódio foi muito no improviso. Geralmente eu preparo um script para seguir, mas dessa vez eu deixei o coração falar. Espero que vocês tenham gostado desse podcast e espero inspirar vocês de alguma forma a continuarem nessa jornada linguística. E se você gostou desse estilo de episódio, um episódio mais descontraído, mais freestyle, comente aqui, eu vou adorar saber. Compartilhe o podcast com aquele seu amigo, sua amiga que esteja buscando um pouco mais de motivação. Muito obrigado por me ouvirem até aqui, um grande abraço e até a próxima. Tchau.